Qual o tamanho da nossa dívida pública federal? Atingimos 6 trilhões de reais. Você quer saber como? Quer saber como chegamos a esse número? Acompanhe esse vídeo aqui no Baú do Trader. O relatório mensal da dívida pública, publicado pelo Tesouro Nacional, indica que cruzamos o limiar dos 6 trilhões de reais de dívida. Então, colocando alguns números aqui que eu já mostrei para vocês em outras oportunidades. Então, aqui, o estoque da dívida pública federal saiu ali de 5 trilhões 890 e pouco e foi exatamente para 6 trilhões no mês de abril agora de 2023. Na composição, nós temos aqui 40% estão ali no pós-fixado, chamados LFTs, porque o juro está ali em 13,75, então 40% desse, desse total está em títulos ainda pós-fixados, que vão migrar à medida que o juro comece a descer. Aí nós temos aqui as LTNs, que são os títulos pré-fixados das várias emissões. E nós temos aqui um dos grandes números, né? Tem as NTNBs, nota do Tesouro Nacional, série B, e tem um vínculo com a inflação, então é IPCA mais um cupom fixo de juros. Então, esse é o retrato dessa dívida pública. O que é o mais preocupante de toda essa questão da dívida pública? É o prazo de vencimento. Está ali no prazo médio de 4 anos. Então, essa dívida, ela, 6 trilhões, na média, ela venceria em torno de 4 anos. Existe, inclusive, uma tabela aqui bastante interessante que mostra qual é o percentual da dívida que vai vencendo com 12, 24, 36, 48 meses. Então, outra péssima notícia é que o vencimento em 12 meses está ali na ordem de 23%. Então, se formos observar a onde está aqui o vencimento, existe aqui além da composição, um relatório muito bem feito, perfil de vencimento da dívida. Vejam aqui, ó, item 3.1. Então, para os próximos 12 meses, passou de 22,09 em março, em abril já foi para 22,9, ou seja, ah, os próximos 12 meses, considerando abril como referência, praticamente 23% dessa dívida irá vencer. Então, veja. E aí tem a tabela aqui, até 12 meses, de 1 a 2 anos. Se nós pegarmos aqui acima de 12 meses, mais menos que 2, são mais de 17% dessa dívida. Né? O custo de captação, como a taxa Selic permanece ali em 13,75, e são os 40% que vocês viram ali, à medida que os meses estão passando, o custo médio de juros para o Tesouro Nacional ele só sobe. Né? Existem títulos mais antigos, com taxas menores, mas como nós atingimos 13,75 desde ali, agosto do ano passado, então nós temos um progressivo aumento do custo dessa dívida pública. Ou seja, a dívida pública emitida nos meses aqui já de 2023 custa muito mais do que de 2 anos atrás.
E nós temos essa necessidade de emitir essa dívida em função do prazo de vencimento que eu falei que é de 4 anos, o prazo médio. Então, ao longo desse ano, nós teremos que forçosamente emitir mais dívida e num patamar atual de juros, que mesmo que a taxa comece a cair a partir de setembro, ainda assim será muito mais alto do que 2 anos atrás. Então é isso, meus caros, que eu tinha aqui para vocês. Eu acho que é sempre importante. Esse é o Brasil realmente real. É onde os números se encontram, né? E não simplesmente teto de gasto, arcabouço, não sei o que e tal, todas essas bravatas que são ditas. E isso aqui é real. É a dívida que todos nós temos, 6 trilhões de reais, se dividirmos pela população brasileira com prazo de vencimento de 4 anos.